Olá, queridas! Estamos de volta com a nossa Maratona 30. Essa é a nossa aula de número 20. A aula dessa necessaire aqui, ela é toda forrada, ela tem essa aplicação em 3D dessa bonequinha N, tá? Então, nós vamos daí fazer uma linda peça utilitária, gastando muito pouco material, e você vai se divertir nessa aula, sabendo fazer cada etapa e vendo que é muito fácil e rápido. Você vai poder aproveitar todos os retalhinhos aí do seu ateliê. Bora lá para a aula? Queridas, nós vamos dar início para fazer a bonequinha que vai de aplicação na frente da nossa necessaire, tá? Para isso, você vai precisar de retalhos de manta, ó. Eu aqui utilizei uma manta R2, tá? Pode ser uma R1, pode ser um forro bel, tá? Se você não tiver manta, pode ser 2 camadas de feltro. Então, a manta é para estruturar essas peças que vão ficar em 3D. Essa aqui, ó, é o cabelinho da minha bonequinha, a franja. Eu coloquei, ó, direito com direito do tecido, risquei o meu molde e costurei em cima do risco, tá? Fiz a mesma coisa com o corpo, ó. Vocês podem ver aqui. É direito com direito do tecido, a manta, risco, e aí eu costuro em cima do risco. Sempre respeitando a abertura que tá indicada no seu molde. Esse aqui é o cocózinho, né? O rabinho, assim, ó. A pituquinha do cabelo da bonequinha. Então, fiz 2 vezes no mesmo esquema. Estão vendo que são pedaços bem pequenos de tecido? Eu vou colocar aqui na palma da minha mão, ó, só pra vocês terem uma noção, tá? Eu já risquei, já costurei tudo em cima do risco, respeitando as aberturas. A gola do vestidinho, né, do corpinho, a cabeça 2 vezes no tecido e 1 vez na manta, e os bracinhos. Aqui os bracinhos tem um segredinho. Eu risquei eles espelhado, ó, braço e braço. E aqui eu sinalizei que é onde nós vamos fazer a abertura para desvirar, tá? Então, você vai riscar tudo isso, costurar em cima do risco, depois nós vamos refilar. O que que é refilar, gente? Ó, eu vou fazer aqui, eu vou refilar o corpo, só para vocês... Tá? Aí, você vai refilar. Aqui nessa abertura, ó, eu vou pegar por aqui, você vai desvirar. Pra todas as partes, tá? Esse aqui, ó, tem que espelhar e vai cortar aqui só de um lado do tecido. Bora lá. Queridas, já temos tudo aqui desvirado. Eu vou mostrar todos os lugares onde eu faço os cortes, ó, tá? Na cabecinha aqui, o cocôzinho aqui, o corpinho vocês já tinham visto, né? Os bracinhos tem a marcação e aqui na gola, na parte de trás. Eu vou reservar isso aqui que nós vamos usar na parte final da montagem da nossa necessaire. Agora, nós vamos precisar da manta, que eu tô usando um R2. O que que é R2? Que tem resina dos 2 lados, tá? Aí, eu vou precisar 2 vezes do tecido principal, 2 vezes o forro. Vou precisar também da renda, que a gente vai colocar na frente, e vou precisar do zíper, ok? O que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, as partes, o tecido principal, e vamos colocar a manta aqui no tecido principal. E eu vou passar uma costura aqui, ó, em toda a volta, prendendo esta manta aqui, estabilizando o tecido sobre a manta. Você pode fazer isso com a ajuda do ferro de passar também. Eu faço as 2 coisas. Você vai fazer isso nas 2 partes, tá? Então, nós vamos vir aqui pra máquina, né? E vamos estar aí passando essa costura. Na máquina doméstica, gente, que tem pontinho zigue-zague, eu recomendo você colocar bem o zigue-zague bem na bordinha, ó, como vocês podem tá vendo, eu passo bem na borda. Deixa eu tentar aproximar um pouquinho aqui.
Eu procuro passar aqui bem na borda do... Ó. Tá? No outro desse tecido aqui. O que que nós vamos fazer, gente? Esse aqui vai ser a parte da frente da minha necessaire. Eu vou posicionar minha renda aqui, ó. Vou posicionar, tá? E vou passar uma costura prendendo essa renda aqui. Ju, você vai colocar só uma renda? Não, você pode colocar outros tipos de renda. Você pode colocar uma tirinha de tecido, o mesmo tecido que você vai usar no forro, tá? Você pode colocar mais tecidinhos aqui, mais outros tipos de renda. Você pode estar colocando cianinha, e aí vai ficar a seu critério. Você pode estar colocando fita pompom, e aí vai a seu critério. Então, o que que eu vou fazer agora? Nós vamos refilar isso aqui. Técnica bem simples, que é para quem é iniciante mesmo, está começando a fazer a sua necessaire, para você conseguir fazer uma produção mais rápida. Gente, aqui eu já tenho, ó, parte de trás da necessaire, passei costura em toda a volta. O que que eu posso fazer aqui para o meu tecido ficar preso de forma bem firme na manta, ó? Eu posso passar uma costura aqui, assim, ó, tá? Em formato de X na parte de trás da minha necessaire, para dar uma estabilizada aqui no tecido na manta, tá? Ó, fiz um formato em X aqui. Aí, o que que eu vou fazer, ó? Parte da frente tá aqui, o forro está aqui. Vou pegar o meu zíper. O zíper eu já passei o cursor, pode ser aquele zíper comum. Então, eu vou pegar a parte da frente da necessaire, eu vou pegar a frente do zíper, vou colocar aqui, ó, frente com frente, tá? O que que eu faço, Ju? Eu vou dar dica para quem tá iniciando. Você vai pegar aqui, ó. Essa aqui é a parte que eu vou costurar. Então, eu vou vir aqui na parte, ó. Deixa eu aproximar aqui só para vocês verem, tá? Ó, frente do zíper, eu coloquei aqui borda frente com frente, né? Deixo uma pontinha sobrando aqui e deixo sempre uma pontinha sobrando aqui. Nesta parte aqui de baixo, ó, fiquem bem atentas a esse detalhe, eu venho aqui e coloco alfinetes. Eu, Juliana, particularmente, eu já nem preciso mais dessa etapa do alfinete, mas como a gente tem várias alunas que estão iniciando, então eu aconselho você colocar o alfinete aqui, prender na parte de baixo do seu zíper, tá? Eu já coloquei o cursor também, você pode deixar para colocar depois, também não tem problema, tá? Agora, eu vou vir aqui e vou passar uma costura bem rente aqui, ó. Ju, eu não tenho pé de máquina, dá pra fazer com o pezinho convencional? Não tenho pé de calcador de passar, de costurar zíper. Posso costurar com calcador comum? Pode costurar com calcador comum. Você vai ter que ter um pouquinho mais de habilidade, ó. Então, eu vou posicionar aqui. Ó. Quando chega aqui, o que que eu faço, ó? Eu deixo a minha agulha baixada, levanto o calcador, puxo meu zíper pra cá, pra facilitar a minha costura, ó. Tá? Ó, meu zíper já está preso aqui. Porém, eu preciso prender o forro junto, correto? Então, eu venho aqui, ó, pego o direito do meu forro, colocando com o direito aqui. Vou colocar tudo pareadinho aqui em cima, ó. Borda com borda. E eu vou passar a mesma costura. Agora, meu zíper já está preso, ó. Chegou aqui, o calcador tá aqui, o que que eu faço? Levanto o puxador, né? O zíper tá aqui. Eu puxo um pouquinho. Ajusto aqui, ó, e vou continuar prendendo todas as partes.
Prontinho. Costurei tudo, ó. Vou diminuir aqui o zoom pra vocês verem. Então, meu forro tá preso, direito com direito. Eu vou virar aqui, ó. Eu tenho um zíper já aqui. O que que eu já faço aqui? Já rebato uma costura aqui nesta borda, ó. Eu venho aqui. Pronto. Rebati. Agora, eu vou vir aqui e eu vou vir aqui e vou colocar a outra parte. Então, eu venho aqui, ó, direito com direito, tá? Posso fazer aquela primeira costura, ó, lembrem-se, eu vou posicionar o meu calcador aqui, ó, bem próximo do cursor, né, do dentinho do zíper aqui, e quem tem o pezinho de zíper, isso aqui facilita mais, tá? Mas não impede você de fazer. Quando eu comecei, eu não tinha pezinho de colocar zíper. E eu vou tateando aqui pra eu vir com a minha costura, ó, até onde tá o cursor do zíper, tá? Então, eu posiciono minha mão aqui, ó. Aí, eu venho até aqui, levanto o calcador da minha máquina, levanto isso aqui e vou puxar o meu calcador pra cá, porque aí não me atrapalha mais. Pronto. Ó, só pra vocês verem, só que tá faltando forro, né? Aí, gente, vocês podem fazer tudo de uma vez. Eu já poderia ter colocado o forro aqui e ter costurado um sanduíche, tá? Mas eu faço isso aqui pra quem é iniciante, pra facilitar a vida da minha aluna que é iniciante, tá? Aí, eu viro aqui e agora eu vou costurar, ó. Aí, eu venho aqui direito do forro com o outro forro que eu já costurei. Tá? O direito do forro com o forro que eu já costurei aqui. Vou colocar aqui. Venho aqui, ó. Meu cursor do zíper tá aqui. Ó, aí eu levanto aqui um pouquinho. Vou puxar ele pra cá. E volto a costurar aqui. Prontinho. Vou desvirar aqui. E agora, ó, eu já tenho um forro aqui, ó. Então, essa aqui é a parte interna e essa aqui a parte externa. Vou rebater costura. Pronto, tá? Já temos aqui o zíper colocado na necessaire. Agora, a gente vai para uma outra etapa. Queridas, na nossa próxima etapa, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar um pouquinho meu zíper aberto, eu vou unir aqui, ó, esta parte principal com parte principal, frente e costas, e vou unir forro com forro, ó. Direito do forro com direito do forro, parte principal com parte principal. O meu zíper, ó, tá vendo aqui, ó? Eu faço isso aqui com ele, ó. Eu dobro e ele vai ficar aqui dentro, ó. Coloco ele aqui. Eu dobro aqui. Ele vai ficar aqui. E aí, nós vamos começar a nossa costura. O que que é a nossa costura? Eu vou fazer com uma caneta preta, só pra você ter uma ideia, tá? Aqui no fundo, gente, isso aqui, ó. Eu vou aproximar a câmera. Aqui, ó, esse aqui, esse pontilhado aqui, é onde vai ficar a abertura pra eu desvirar minha necessaire. Daqui em diante, ó, eu vou costurar a volta toda, com margem de 1 centímetro ou margem do pé de máquina, tá? Eu vou dar uma margem um pouquinho maior que o pé de máquina, ó, eu venho até aqui. Deixa eu pôr a câmera aqui, ó, só pra vocês verem
eu comecei a minha costura, gente, daqui, ó, tá? Aí eu vim até aqui o canto, agora eu vou, ó, eu vou remover esse alfinete aqui. Eu vou fechar minha necessaire agora, ó, tá? Eu vou vir aqui e vou fechar o fundo. Prontinho, tudo costurado. E agora a gente já vai vir para uma próxima etapa, ó. Então, eu costurei aqui tudo, aqui ficou uma abertura, aqui eu costurei tudo, ó, a volta toda, com uma abertura no forro, tá? Vamos para uma próxima etapa. Bom, gente, costurei a volta toda, né, na sequência aqui. Agora, o que eu já fiz aqui para adiantar? Eu fiz a marcação das caixinhas de leite. Como é que funciona essa marcação? Eu vou aproximar aqui e vou mostrar para vocês, ó. Aqui está a minha costura. Da costura para cima e da costura para o lado, eu marquei 4 por 4. Aqui eu tenho um quadrado de 4 por 4. E eu faço a mesma marcação em todos os cantos, aqui, aqui, aqui e aqui. Aí, o que eu faço? Eu, ó, corto, tá? Eu corto todos os cantos. Se for precisar fazer uma caixinha de leite. É lógico que tem diversos modelos de nécessaire, mas a técnica da caixinha de leite é a mesma, ó. Agora, eu venho aqui, ó, meu quadradinho tava assim, eu venho aqui e vou fazer isso aqui, ó. E aí, eu vou pra máquina e vou passar uma costura nos quatro cantos da minha nécessaire, tá? Eu vou vir aqui pra máquina e vou passar uma costura nos 4 cantos da minha nécessaire, deixando ela assim, pronta e montada. Vamos lá. É um pezinho de máquina, tá? Dou retrocesso no começo e no final, ó. Fiz de um lado. Gente, olha, tô aqui com a minha nécessaire com os 4 cantos costurados, ó. Tá? Tudo costuradinho, dei retrocesso em todos. E agora, a gente vai vir aqui, ó, vai enfiar a mão por aqui. Lembra que eu deixei um trecho do zíper aberto? Eu abro tudo, ó. E agora, é só desvirar, ó. Desvirei aqui, tá? Aí, eu venho aqui, vou ajeitar todos os cantinhos. Isso aqui, gente, você tendo tecido de qualquer tamanho que você tenha, dá pra fazer desde porta-moedas, né, umas nécessaire menores, e dá pra fazer as maiores também. Olha aqui que graça, estão vendo, ó? Tá? Aí, ô Ju, e esse buraco aqui, Ju, o que a gente faz com ele, ó? Vocês vão pegar aqui e aqui, aí você pode ou passar na máquina. Deixa eu ajustar aqui, ó. Ó, tá vendo que aqui escapou? Ó, aqui escapou. Eu vou vir aqui e vou ajustar isso aqui. Meu tecido escapou aqui. É bom verificar, tá, gente? Porque pode acontecer. Pronto. Ó. Aí, eu arrumei aqui. E aqui eu posso... Eu posso fechar aqui, ó, na máquina de costura, ou, tá vendo a abertura? Eu dobro bonitinho aqui, posso fechar aqui na máquina de costura, ou eu posso simplesmente fechar com pontos invisíveis.
Normalmente, gente, como vocês sabem, eu já tive uma loja, né, um ateliê de porta aberta para rua. Na época, a gente fazia muita necessaire para vender lá, deixava de pronta entrega e também muita encomenda, tamanhos menores para lembrancinha. Então, a gente faz a costura final com máquina, né? Depois, você vai cortar todos os fiapos internos. E aqui eu já tenho uma necessaire pronta. Aí, agora é a hora da gente colocar a nossa bonequinha aqui na necessaire, ok? Vou aproximar para vocês verem, ó. Tá? Já temos uma necessaire, agora é a hora da gente colocar a nossa bonequinha. Vamos lá? Bom, gente, vou deixar a mesa bem livre aqui, né? Nós vamos pintar esse rostinho. Vou colocar numa posição melhor aqui, ó. Primeira coisa, eu vou pintar o rostinho, tá? Da minha bonequinha. Eu vou pegar um blush aqui, pode ser um blush mais forte, menos forte, ó. Movimentos circulares, tá? Eu venho aqui. Aqui eu gosto de dar uma... Ok? Feito isso, eu já vou vir aqui e vou posicionar mais ou menos o cabelinho aqui, ó. Depois eu faço o desenho, tá? Por que que eu faço isso, pessoal? Para eu já saber até que ponto eu tenho espaço para desenhar o olhinho. Ju, como é que você faz a colocação desse cabelinho? Eu colo, tá? Ó, eu venho aqui, eu colo porque depois, na hora de posicionar lá na bolsa, eu vou fazer todinho uma costura com ponto invisível, tá, gente? Essa é a parte mais chatinha dessa necessaire. E ponto invisível é ponto invisível, não tem muito segredo, né? Inclusive, depois eu vou convidar vocês a assistirem meus stories, ó. Então, eu tenho que imaginar se a necessaire vai ficar aqui, ela vai ficar em pé. Deixa eu puxar pra cá. Ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu tenho que ter uma noção, mais ou menos, de onde eu quero isso, tá? Ó, isso aqui eu coloco por baixo o cabelinho. Eu só tenho que ter uma noção aproximada, tá, gente? Ó, a mãozinha dela vai ficar aqui, a outra mãozinha. E a gente pode estar colocando aqui o nome da pessoa, fazendo uma plaquinha com o nome. A gente pode estar colocando uns botõezinhos, aí fica a critério de vocês, tá? Então, eu vou pintar primeiro esse roxinho para depois a gente fazer a colocação aqui. Então, já coloquei aqui, eu já vou pintar, já vou colocar o cabelinho aqui atrás, ó. Lembrando, gente, que é bem pouca cola, porque depois eu... Isso aqui vai ser costurada. A volta todinha aqui, essa volta todinha aqui, ela é costurada na necessaire. Então, tá aqui o cabelinho. Aí, eu vou fazer a marcação com a minha caneta fantasminha, tá? Eu vou fazer uma boquinha aqui, o olho aqui e aqui. E o nariz, como é uma N, eu vou fazer um quadrado ou um triângulo, pode ser feito um coração, tá? Eu marquei mais ou menos. Aí, aqui, ó, eu fiz o olho. Minha caneta não tá pegando essa aqui. Já deixei uma reserva aqui. Então, eu vou começar pelo contorno disso tudo aqui, ok? Venho aqui, ó. Aí, eu já vou fazer aqui. Deixa eu aproximar aqui. Tá? O nariz, eu vou pra minha caneta marrom. Eu tô usando uma caneta permanente Dent Pen, tá? Ó, mão bem leve na hora da caneta. Ok? A boquinha eu vou usar uma caneta vermelha.
Mão bem leve também. Vou pegar o boleador com a tinta para tecido na cor preta. E aí, gente, é bem pouquinho, tá? Cuidado para não borrar. Deixa eu afastar aqui para vocês poderem ver. Eu venho aqui, ó. Eu vou pintar um pouquinho mais que a metade do olho da minha N. Ó, eu vou deixar... Deixei uma parte em branco aqui, né, pra pôr a tinta branca. Opa. Eu espero a preta dar uma leve secada aqui. Vou pôr um coraçãozinho que eu gosto. Tá? Aí eu venho aqui, ó, tiro esse excesso e faço isso aqui, ó. O roxinho tá pronto, tá? Aí, agora, nós vamos começar a montar. Pessoal, olha, a parte do ponto invisível, nós íamos ficar aqui 1 hora aproximadamente, né? Então, o que que eu venho aqui, ó? Eu vou posicionar o corpo aonde eu quero. O que que eu faço com esse corpo? Prestem bem atenção, eu vou diminuir um pouquinho aqui, só pra vocês terem uma noção. Bem no centro, ou eu poderia pôr no canto da minha necessaire, tá? Fica a critério. Eu venho aqui, ó. Ó, é um fio de cola no centro, tá? Tem que dar pontinhos, porque a necessaire é um produto, né, que você vai manusear muito. Como você vai manusear muito, vai mexer muito, eu não quero que isso descole, né? Então, você tem que costurar. Aí, gente, ó, eu vou dar 2 dedos aqui, ó, pra pôr a cabeça. Depois de 2 dedos que eu coloquei a cabeça, eu vou pôr a gola. Ó. Bem na abertura, tá vendo, ó? Por que que eu deixo a cabeça por último? Porque a cabeça tá molhadinha a tinta, né? Pra gente não correr o risco de borrar, ó. Bem aqui no local da abertura do braço, eu venho aqui e coloco um bracinho aqui. E depois eu vou costurar, tá? Não precisa costurar inteiro, mas precisa dar alguns pontos estratégicos, ó. Vim aqui. Colei aqui. Aí, agora, eu venho e coloco a cabecinha aqui. Na cabeça, ó, é aqui que eu coloco, aqui e aqui. Venho aqui com todo cuidado, ó. E... tá? Aí, agora, você vai decorar, né? Como que eu faço pra decorar, Ju? Quero decorar bem bonitinho. Você vai pegar mini botões, você vai pegar fitinha, rendinha ou tecidinho rasgado. Eu gosto muito da proposta do tecidinho rasgado. Vou até pegar aqui que eu deixei um pedaço de tecido pra justamente retirar essas tirinhas que eu gosto. Então, eu venho aqui, ó.
Gente, ó, tecidinho rasgado, ok? Esse laço tá grande, tem que fazer um menor. Eu acho que tá até grosso, vou fazer um mais fininho. Ó, tá aqui. É coisinha bem delicado, tá, gente? Já tenho um laço. Ju, não gosto de laço de tecido rasgado. O que você sugere? Vou dar outras opções para vocês, tá? Mas pode ser o que você tiver aí. Pode ser fita, pode ser cordonê, pode ser um lacinho de sisal. Aí vai depender do gosto de vocês, ok? Cada um tem um gosto. Então, vai ser muito de acordo com o gosto. Tô pegando uma fita aqui, tô pegando botões. Para que a gente possa finalizar aí de forma bem delicada, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui, posso pôr um botãozinho aqui. Aí, ó, eu deixei a sugestão do lacinho. Aí, você pode estar utilizando uma rendinha de algodão também, um lacinho. Ó. Uma florzinha de rococó. Ó, eu gosto do lacinho também. Acho que eu vou fazer isso com laço. E eu vou colocar um outro que eu tenho aqui pronto com o lacinho de tecido para vocês fazerem as comparações de vocês, tá bom? Vamos lá. Pode usar botão de madeira, tá, gente? Também fica bem... Vamos lá. Ó, vou deixar de um lado o de algodão e o outro de fita, tá? Eu vou colocar aqui o de fita porque eu já tenho uma com um lacinho com um laço de algodão. Vou pegar aqui na minha caixinha de micro botões. Ó, quem comprou no nosso último bazar os micro botões, ó. Todos esses botões tem lá naquele pacotinho de botões que vocês compraram, tá? Eu vou pôr a cola aqui. Ju, posso costurar os micro botões? Pode. Pode até costurar antes de... Opa, opa. Pode costurar antes de colar a gola, tá? Eu vou colocar um de mini flor aqui, ó. E depois que tá tudo seco, eu venho removendo os fiapos os fiapinhos de cola. Aí, eu venho aqui, ó, já removi uma parte dos fiapos, né? Não tô mexendo muito, porque
O olho da boneca ainda tá molhado. E aí, tá pronta a nossa necessaire maravilhosa. Vou mostrar pra vocês, ó. A outra eu deixei pra cima do pescocinho, e depois de fazer vários testes, ó. Deixa eu colocar aqui, vamos ver se dá pra vocês verem, ó. Esse corpinho tá maior, porque eu coloquei acima do corpo. Eu gosto mais desse resultado aqui, quando eu dou os 2 dedos de pescoço atrás da cabecinha. E depois eu pego a agulha e dou uns pontinhos, costurando todas as partes, prendendo na base da necessaire. Tá pronto, então, a nossa necessaire. O projetinho vai ser enviado para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa 20ª aula da Maratona 30.